Aos 41 anos, ele assume pela primeira vez um cargo eletivo. Foram 3 tentativas anteriores para governador, prefeito e deputado. Se não venceu nas urnas, essas eleições lhe deram visibilidade junto ao grande público, principalmente através de um jingle. O meu convidado de hoje, do Entrevista Coletiva, é o vereador eleito pelo PSOL, Hilton Coelho, mais conhecido como Hilton 50. Boa noite, Hilton. Boa noite, Silvana. Boa noite a todos que nos assistem. Hilton, o PSOL é um partido novo, é a primeira vez que ocupou uma vaga aqui na Câmara Municipal de Salvador. É uma quebra de paradigma? Acho que sim. Nós chegamos num momento em que a sociedade brasileira, e Salvador não está longe disso, tem questionado muito a tradição da velha, que a gente chama da velha política, né? Como diria o nosso jingle, né? Nós somos uma alternativa contra a velha política na cidade de Salvador. Então, o pessoal chega com uma carga nacional, com muita autoridade nesse sentido, porque é quem está nacionalmente, inquestionavelmente, fazendo um contraponto em relação à questão, fez em relação à questão do mensalão, ao caso de Cachoeira, a gente sempre está à frente disso. Então, eu acho que tem uma imagem nacional e regional também relacionada ao pessoal de muita autoridade, e eu acho que a gente carrega isso para essa nova experiência para a Câmara de Vereadores. Acho que Algumas pessoas traçam um paralelo entre o que foi o PT na década de 80 até a década de 90, mais ou menos, e o que é o PSOL hoje, principalmente pelo frisson que o partido causa entre os correligionários. Você acredita que há algum comparativo? Nós viemos de uma tradição de esquerda que, de alguma forma, tem origem naquele PT. Um PT que realmente foi contestador, um PT que tinha uma relação com os movimentos sociais, um PT que era ético. O PSOL nasce de um rompimento no sentido de manter essa tradição, daquelas pessoas que não aceitaram, no contexto do mensalão, do escândalo do mensalão, das pessoas que não vão aceitar mudar de lado, de certa forma, cair no esquema da antiética, cair no vale tudo da política, cair principalmente numa mudança programática, de questões que são muito caras para a gente, como o problema da dívida pública, a questão ambiental, o problema da reforma agrária. Então, o pessoal ele nasce, de alguma forma, tentando manter essa tradição. E nesse sentido, tem uma continuidade. Mas o PSOL é um partido também do momento dele. Ele é um partido que já apresenta elementos de originalidade desse contexto que a gente está passando. Por exemplo, concretamente, do ponto de vista ideológico, a gente não pode dizer que o PSOL é uma reprodução do que foi o PT anteriormente. A própria campanha da gente aqui em Salvador demonstra claramente isso, uma ideia de afirmar o ideal de transformação a partir da trajetória de resistência, de luta do nosso povo. Por isso a ideia da capital da resistência, por isso o reggae, enfim, por isso as cores da África, vários elementos que são elementos simbólicos, mas que têm uma relação com uma nova perspectiva, digamos assim, de afirmação ideológica também. Falando em ideologia, o repórter Cristiano Gobi tem uma pergunta para você. Boa noite, Hilton. O PSOL é considerado hoje um dos poucos, se não o único partido com um viés ideológico no Brasil. Como fazer valer essa ideologia na sua atuação na Câmara de Vereadores, que é essencialmente uma casa legislativa de aplicações bem práticas do cotidiano da cidade? Muito bem. Veja, para nós, essa questão ideológica ela é muito forte. E na Câmara de Vereadores, na intervenção até agora, e na Câmara de Vereadores, isso para nós vai ser um demarcador, porque existe uma situação que para nós é muito significativa. Um verdadeiro socialista, ele é incorruptível. E eu vou te dizer por quê. Porque a ideia da hierarquia, do status social, do status econômico é algo que para um verdadeiro socialista, para uma socialista, não é algo sedutor. A gente tem construído uma trajetória política aqui na cidade em que, por exemplo, a questão do financiamento de campanha tem sido uma demarcação muito clara em relação às outras alternativas políticas, em relação ao que o PSOL e a própria Frente Capital da Resistência vem construindo. Então, a gente acha que esse elemento ideológico de pensar numa nova sociedade, de estar referenciado em outros valores, de não ter a questão, como eu falei, da hierarquização econômica e social
como algo positivo. Pelo contrário, nós estamos numa situação diametralmente oposta. Nós pensamos nessa hierarquização como uma forma de separação entre as pessoas, faz com que, por exemplo, hoje a gente esteja muito tranquilo para fazer o que a gente chama de um mandato pé na estrada, que conversa com as pessoas olho no olho, horizontalmente, consegue ouvir as pessoas respeitando o que elas têm para dizer, né, e fazer um trabalho que não está baseado fundamentalmente no poder econômico, mas nessa confiança da ação política das pessoas, ação prática. Então, eu acho que esse perfil ideológico vai ajudar muito a gente, vem ajudando já, e vai ajudar muita gente a mostrar a firmeza das nossas ideias, dos nossos propósitos, que vão ter decorrências práticas para a cidade. Em instantes, os gastos de campanha do PSOL e a renovação de 50% dos vereadores da Câmara de Salvador. O Entrevista Coletiva volta já já. Estamos de volta com a Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o vereador eleito pelo PSOL, Hilton Coelho. Hilton, você havia dito que o PSOL iria fazer uma campanha modesta, no máximo R$100 mil. Quanto foi gasto nessa campanha? Cerca de R$17 mil. R$17 mil. R$17 mil. Foi uma campanha o quê? Com panfletos, uma campanha modesta mesmo? Bem modesta. Foi uma campanha basicamente de um panfletinho, de um quarto de ofício. Essa que foi a nossa campanha. Agora, ela teve muita vida. Eu costumo dizer que foi a campanha do panfletinho e do pé na estrada da nossa militância contra toda essa estrutura do poder econômico que se materializa principalmente através das placas espalhadas pela cidade. Então, foi uma campanha lindíssima porque realmente a militância abraçou a candidatura e ela partiu para esse diálogo direto com a população sobre problemas que estão aí muito evidentes na cidade, e que o PSOL, de alguma forma, representa uma alternativa. E essas doações foram só de pessoa física? Só de pessoa física. E o que você acha dos candidatos que aceitam doações de pessoas jurídicas, grandes pessoas jurídicas até? Eu acho que isso é como a gente tem dito, né? Grandes empresas não fazem doações, elas fazem investimentos. Isso é muito triste, né? No Brasil, que a população tem toda uma expectativa em relação ao poder público, e a gente vê, na verdade, as grandes empresas, como eu disse, fazendo investimentos para colher os frutos, que geralmente são terríveis para a população, num segundo momento, né? Aqui em Salvador, eu acho que entre outras, né, a que tem mais incidência hoje é a questão da especulação imobiliária, né? A gente está vendo um caso que é realmente lamentável, que é o metrô de Salvador, onde a gente tem um projeto original que indica tecnicamente que o metrô deve seguir para Cajazeiras e fazer a ligação com o subúrbio, e simplesmente claramente em função de uma perspectiva de valorizar os imóveis da Paralela, né, que foi construído lá na Paralela, se quer desviar o metrô para a Paralela. Inclusive para não resolver o problema da Paralela nem da Orla. Por quê? O problema da Paralela e da Orla está relacionado à situação do desaguar das pessoas do miolo, né, dos carros que vêm do miolo da cidade, Pau da Lima, Cajazeiras, que acaba vindo para a Paralela para poder chegar ao centro da cidade. Então, esse tipo de jogo, né, do financiamento da campanha, por exemplo, pela Odebrecht OAS, para se colher os frutos depois, é algo que tem realmente criado obstáculos muito grandes para que o sentido do público na nossa cidade, no nosso estado também, seja preservado. Você citou a questão do metrô da Paralela e que deveria ir até Cajazeiras, e há uma outra questão que foi muito falada, né, desde o ano passado, que é a da LOAS. E a LOAS, que agora está sob júdice também, porque havia enxertado ali dentro da legislação, segundo o Ministério Público, uma parte do PDDU da Copa que já estava na Justiça também. No entanto, 15 vereadores que aprovaram a LOAS foram reeleitos. Como é que você vê essa situação? Salvador não tem memória? Eu prefiro pensar assim, Silvana, uma grande parte, né, mais de 50% da Câmara que compactuou com isso, porque toda a Câmara compactuou com esse absurdo, não foi reeleito. Eu acho que é aquela história do meio copo vazio, do meio copo cheio. Eu acho que eu prefiro ver o meio copo cheio.
e que Salvador deu uma resposta para essas pessoas. Já tinha dado na legislatura anterior, eu acho que a questão do PDDU, que nós denunciamos na eleição de 2008, teve impacto para não reeleição de figuras que tinham a máquina na mão para fazer o fisiologismo, tudo isso, não conseguiram se reeleger, porque de alguma forma a cidade respondeu, mas o debate político em Salvador, ele é muito escasso. O debate das grandes questões nessa cidade realmente é muito escasso, porque nós temos, de fato, um enfraquecimento da sociedade civil. Por quê? A que você acredita isso? Eu acho principalmente por influência do Partido dos Trabalhadores. Né? Foi como se agora, é como se a gente tivesse sendo alvejado por alguém que está do nosso lado, na mesma trincheira. Né? E foi isso que aconteceu, um desarme completo dos movimentos sociais. Isso teve um impacto muito grande de desestruturação, ao meu ver, da sociedade civil organizada do nosso município. Então, o debate tem ficado de maneira muito superficial. Apesar disso, a população, de alguma forma, tem reagido e o movimento Desocupa, João Henrique, já foi um produto dessa crítica ao problema da luz, que juntou com o problema dos camarotes também, que é um outro absurdo, né? E se criou toda aquela movimentação. Nessa campanha, nós procuramos também dar a nossa contribuição. Né? A candidatura de Hamilton Assis, que para nós é um orgulho muito grande. Né? O companheiro Hamilton Assis teve uma votação expressiva, né? Principalmente se a gente pensar que é uma liderança nova, mas principalmente, porque às vezes o voto não reflete muito a empatia da população com a candidatura, porque ela faz suas táticas. Né? Às vezes ela acha que a candidatura não é viável, então ela não aposta. Mas a relação íntima de Hamilton com a população na rua é uma coisa muito forte e que mostrou que realmente a gente deu uma contribuição para o debate de um conjunto de questões, particularmente sobre essa questão da LOAS também. Como você disse, a justiça suspendeu porque realmente é um absurdo e que já começou como um absurdo. Né? Você pensar em PDDU da Copa é algo muito estranho, né? Porque plano diretor é algo que, o nome já está dizendo, plano diretor é algo que tem um sentido global, de organização da cidade. Então, ele não pode ser algo fragmentado. Você não pode fazer, primeiro, algo fragmentado do ponto de vista do território e da sua dimensão. Né? Então, já a gente continua falando aí do PDDU da Copa e nós vamos conversar também sobre a oposição na Câmara e o mandato itinerante de Hilton Coelho. Voltamos em instantes com a entrevista coletiva.